Bem, vamos dar continuidade a esses vídeos, né, que são as gravações sobre as conferências introdutórias que nós estamos estudando. Hoje nós vamos ver a de número 17, que é sobre o sentido dos sintomas. Então, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. O Freud, ele foi um teórico que definiu uma série de quadros importantes da psicopatologia. Ele fez essa definição e que é a base de toda a psiquiatria, de todo o tratamento, técnica em psicanálise, mas ele tem a seguinte postura: ele não enquadra uma pessoa no diagnóstico. Ele fala que necessariamente o terapeuta tem que ter conhecimento do tipo de situação interna que a pessoa vive. Mas o analista, ele vai buscar cada sintoma que o paciente apresenta, tentando vincular a produção desse sintoma à história de vida do paciente. É como se fosse assim um trabalho artesanal. Com cada paciente, você vai tentar analisar o que se passa na vida adulta dele, por exemplo, e esses sintomas que ele apresenta, qual o sentido que tem? Está vinculado a quê? A que parte da história de vida dessa pessoa? E eu tenho a ideia, assim, que para descrever e falar sobre o sentido dos sintomas, ele escolheu dar como exemplo de um quadro psicopatológico a neurose obsessiva compulsiva. E assim, uma conclusão minha a respeito disso, eu acho que é porque a neurose obsessiva compulsiva, ela traz uma gama de sintomas assim, muito interessantes, muito enigmáticos, e que eu acho que exemplifica bem o que ele quer dizer do sentido do sintoma para cada quadro apresentado. Então vamos lá. Então ele fala assim nessa conferência que a psicanálise ela valoriza e estabelece que os sintomas têm sentido e se relacionam com as experiências do paciente. Os sintomas têm sentido como os sonhos, as parapraxias e têm uma conexão com a vida de quem os produz. Talvez Freud, ao desenvolver esse tema, aquilo que eu tinha dito, ele escolheu como ilustração a neurose obsessiva, pois é um quadro que possui e cria muitos sintomas, todos da esfera mental. Todos da esfera mental, porque, por exemplo, no caso da histeria, ela tem também uma esfera somática. A pessoa pede ajuda ao corpo para poder ajudar a carregar essa carga toda que ela não está dando conta. Na neurose obsessiva não tem isso, tudo é vivido na esfera dos pensamentos atormentados do paciente. A neurose obsessiva, ela manifesta-se no fato do paciente se ocupar de pensamentos em que realmente ele não está interessado. Ocupa-se de estar cônscio de impulsos dentro de si mesmo que lhe parece muito estranho e de ser compelido a ações cuja realização não lhe dá satisfação alguma, mas que lhe é totalmente impossível de omitir. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não está interessada em saber se a porta está realmente trancada ou não, mas o paciente se sente obrigado a verificar, às vezes várias vezes antes de dormir, causando até uma situação de a pessoa ficar extenuada de tanto que ela tem que conferir, né?
É uma forma fundamental de neurose e foi identificada por Freud em 1894. Tem como origem um conflito psíquico infantil e uma etiologia sexual caracterizada por uma fixação da libido no estágio anal. No plano clínico, manifesta-se por ritos de tipo religioso, sintomas que impõem limitações para a pessoa e uma ruminação mental permanente, na qual intervêm dúvidas e escrúpulos que inibem o pensamento e a ação. Depois, mais para frente, a gente vai citar alguns sintomas clássicos de neurose obsessiva para esse quadro aqui ficar mais claro. Foi a Freud que coube o mérito de, pela primeira vez, conferir um conteúdo teórico à antiga clínica da obsessão, não apenas no registro das neuroses, mas também fazendo dela, frente à histeria, o segundo grande componente da estrutura neurótica humana. Na neurose obsessiva, o homem é invadido por uma sujeira moral que o obriga a ser seu próprio inquisidor. A histeria é como se fosse uma arte feminina da sedução e da conversão, e a obsessão, um rito masculino comparável a uma religião. A neurose obsessiva é a consequência de um prazer sexual pré-sexual, pré-edípico, que depois se transforma em recriminação. A neurose obsessiva, ela afeta tanto homens como mulheres e tem como origem sempre um conflito psíquico infantil. Na História do Homem dos Ratos, de 1909, que é um trabalho onde o Freud descreveu com maestria a questão da neurose obsessiva, é o erotismo anal que domina a organização sexual do obsessivo. E essa analidade acha-se igualmente presente nas práticas religiosas. São aqueles sintomas, por exemplo, que levam a pessoa a, sem querer, independente da vontade dela, por exemplo, xingar e pensar coisas obscenas a respeito das figuras de Jesus Cristo, de santos, o que causa uma angústia muito grande para a pessoa que vive assim, né? Constando a analogia entre religião, cujos rituais são portadores de sentido, e o cerimonial da obsessão, onde esses mesmos rituais correspondem apenas a uma significação neurótica, com sentido só para a própria pessoa, ele passou a caracterizar a neurose como uma religião individual e a religião como uma obsessão universal. A obsessão é relacionada a uma regressão da vida sexual, tendo como consequência um sentimento de ódio que é característico da própria constituição do sujeito humano. É o ódio que, antes do amor, estrutura o conjunto das relações entre os homens, obrigando-os a se defenderem dele através da elaboração de uma moral. Na neurose obsessiva, a pessoa usa muitos mecanismos de defesa, por exemplo, deslocamento, isolamento, anulação, pensamentos obsessivos e atos compulsivos. Então, isso que nós estamos falando é o TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno que a pessoa vai experimentar e apresentar obsessões relacionadas ao pensamento e compulsão que o obriga a ter ação,
atos compulsivos. Aquilo que o paciente realmente efetua, os denominados atos obsessivos, são parte de repetição ou elaboração de rituais das atividades da vida corrente. Essas atividades obrigatórias, tais como ir deitar, lavar-se, vestir-se ou andar a pé, se tornam, contudo, tarefas e formas de neurose obsessiva extremamente fatigantes e quase insolúveis. Nos diferentes casos e formas de neurose obsessiva, as ideias, os impulsos e as ações patológicas não se combinam em proporções iguais. Via de regra, um ou outro desses fatores domina o quadro e dá seu nome à doença, mas o elemento comum em todas essas formas é suficientemente inconfundível. É importante que a gente diga que nós não podemos ajudar o paciente nem de longe, sugerindo a ele que adote uma nova conduta, de deixar de ocupar-se com esses pensamentos absurdos e faça algo sensato em lugar de suas extravagâncias infantis. Ele próprio gostaria de fazê-lo, pois está perfeitamente lúcido, compartilha da opinião dos senhores acerca de seus sintomas neuróticos e até mesmo expressa espontaneamente. Só que ele próprio não consegue ajudar a si mesmo. O que é posto em ação em uma neurose obsessiva é sustentado por uma energia com a qual provavelmente não encontramos nada comparável na vida mental normal. Então, vocês vão observar que a pessoa tem atos assim totalmente sem significado, e nós só vamos encontrar um sentido para isso dentro de uma análise, mas que a pessoa não pode ficar impedida de realizar aqueles atos. Geralmente eles são até vinculados a próprias questões assim de superstição. A pessoa tem que andar na calçada de determinado jeito, coisas assim, porque no pensamento dela, ela com esses rituais, ela está impedindo que algo de muito ruim aconteça. Geralmente é uma figura que ela tem uma ligação muito intensa. Bom, quais são os sintomas mais típicos do toque? Em certos casos, os sintomas compostos por dúvidas ruminativas, pensamentos que pedem um controle onipotente, obstinação, rituais e cerimônias, atos que compulsiva e repetidamente são feitos e desfeitos em um nunca acabar. Podem atingir um alto grau de incapacitação do sujeito para uma vida livre, configurando às vezes uma gravíssima neurose, beirando às vezes até um quadro psicótico. A neurose obsessiva, ela precisa muito ser tratada para não evoluir para um caso pior. Vale lembrar que o termo obsessivo refere-se aos pensamentos ou impulsos ou imagens que, como corpos estranhos, infiltram-se na mente e atormentam o sujeito, sobrepondo-se ao seu raciocínio lógico. Por sua vez, o termo compulsivo designa os atos motores que esse tipo de neurótico executa como forma de contrarrestar a pressão dos referidos pensamentos. Por exemplo,
uma pessoa que já tenha deitado para dormir pode ser invadida por fantasias com um sinistro pressentimento de que deixou aberto o gás da cozinha. E esse pensamento, que vira uma obsessão, fica tão intenso que ele se sente obrigado a sair da cama para verificar, com alívio, que estava tudo em ordem e voltar para a cama. E após algumas horas, retomar ao mesmo pensamento obsessivo e ato compulsivo. A causa mais relevante do toque, do ponto de vista psicanalítico, se deve à presença de um superego extremamente rígido que funciona à moda de uma camisa de força, que tolhe todos os movimentos espontâneos do sujeito, lhe policiando quanto à emergência no consciente de derivado das pulsões amorosas agressivas e exigindo perfeição no cumprimento de qualquer pensamento ou tarefa. Como são pessoas que mantêm um permanente controle sobre si próprio, automaticamente exerce esse policiamento em tudo e em todos, de modo que eles se caracterizam por manter um severo controle sobre os outros. Por outro lado, os modernos pesquisadores destacam a importância de fatores genéticos no surgimento do toque, além da existência de uma comorbidade com outros transtornos, tais como transtorno do humor, em especial com a presença de tiques. Bem, então, hoje era isso que eu queria apresentar para vocês como um adiantamento da nossa aula de sexta-feira. E então fica essa ideia, assim, que nós falamos de um quadro muito curioso, muito peculiar da psicopatologia e que essa gama de sintomas que esse quadro apresenta, ele é passível de ter uma possibilidade da pessoa dentro da análise e descobrindo o sentido disso tudo, né? Por que que ele tem que manter sob um controle tão intenso alguns pensamentos que lhe escapam e que muitas vezes são apavorantes, né? Então tá bem, por hoje nós vamos parar por aqui e continuamos a nossa discussão em aula.